Então, hoje é dia 31 de agosto de 2020, estamos na semana número 26 semanas desde que começou a crise, o lockdown. Então, estamos aqui nós empenhadas em conhecer mais a palavra de Deus e estudar. E agora estamos estudando a segunda vinda de Cristo, tá? Então, antes de começar, a gente vai ler Tessalonicenses, primeira carta e a segunda carta, alguns pedacinhos. Então, vamos orar, pedir a Deus para nos ajudar a entender. Senhor Deus, obrigado, Pai, pelas viagens, pelas notícias, pelas pessoas que já estão recuperando das doenças e das dificuldades. Obrigado por suas respostas, ó Pai. Sabemos que é o Senhor que cuida, o Senhor que cura, e pedimos que o Senhor nos dê o entendimento da Tua palavra. As notícias que temos dos acontecimentos no mundo trazem muitas informações para nós e nós pedimos ao Pai que o Senhor nos ajude a entender. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar, então, a ver aqui. Toda hora a gente vai e volta para o Tessalonicenses, né? A gente já passou aqui várias vezes, mas cada vez a gente está pegando um aspecto. Vamos olhar, então, na primeira carta de Paulo para os Tessalonicenses, lembrando que Tessalônica é uma das cidades ali entre Grécia, Turquia, em que Paulo esteve por um bom tempo. Então, ele deixou lá um grupo de pessoas e ele vai escrevendo as cartas para eles, que tem tantas verdades que nos trazem verdades para hoje, tá? E então vamos começar lendo aqui, no capítulo 5, versículo 1. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, tempos e épocas que ele está falando dos últimos tempos, né? Quando que vai acabar o mundo, assim, né? Não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. O que ele quer dizer? Ninguém espera o dia que o ladrão vem, porque se você souber o dia que o ladrão não vem porque você vai estar ligado, com tudo trancado, esperando, e não vai acontecer. Então, é justamente isso que ele está falando. É tão imprevisível a vinda do Senhor, o dia do Senhor, como o ladrão que vem à noite, certo? Versículo 3. Quando disserem, aqui sim é que está a indicação de que está perto, né? Então, quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles. De repente, como as dores de parto, a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Ou seja, vão falar que existe paz, que existe segurança, certo? E a destruição virá sobre quem está falando que está vindo, que está em paz. Daqui a pouquinho a gente já vai destrinchar isso aí. Versículo 4. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia o surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos, sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, o capacete da esperança da salvação. A mesma linguagem usada no livro de Efésios, no capítulo 6, né? Porque isso aqui é muito importante, versículo 9. Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, ou seja, mortos esperando, né, o tempo, vivamos unidos a ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Tá? E aí ele dá os conselhos finais, que é para auxiliar as pessoas que estão desanimadas, os fracos, para ser pacientes, ter cuidado, para que ninguém retribua o mal por mal. Então ele dá ao final as instruções de como agir
uns com os outros, tá? Então, a nossa dica, vamos dizer assim, a nossa informação principal aqui é esse versículo 3 dizendo, quando disserem paz e segurança. Conhecendo o Oriente Médio, quando que a gente ouve falar em paz no Oriente Médio? Começa um pouquinho, fica mais tranquilo, bum, é uma bomba, ou então eles estavam empinando papagaio, jogando balão com álcool e depois jogava fogo, ou seja, eles estavam fazendo toda hora, se não é por foguete, é por drones, manda os drones, né? Jogar bomba e coisas assim, ou seja, não tem paz e segurança. Por quê? Porque é uma disputa entre a Palestina e o Estado de Israel de qual é o terreno de quem, sempre brigando por causa da faixa de Gaza, ou para o West Bank, eu não sei como é que eles falam no Brasil, é Banco do Leste, não sei, mas aqui a gente chama de West Bank, tá? E parte de Jerusalém. Então, é uma eterna, são regiões menores do que qualquer bairro de São Paulo, mas são regiões em que existe essa disputa, quando começa a subir os prédios, aí vem, destroem os prédios, ou seja, isso vem há anos e anos e anos, certo? Então, vai chegar uma hora que vai falar paz e segurança. O que ele está falando? Não acredita, porque a destruição virá sobre eles, não sobre nós. Não sobre o povo de Tessalonicenses, não sobre o povo que está aguardando em Cristo, tá? Agora, na página seguinte, está falando também mais um pouquinho para dar uma revelação para nós do que é essa vinda de Cristo. Então, na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, nós vamos ler assim: Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, o que é a reunião com Ele? O arrebatamento, certo? Rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado, tá? Então, já tem mais ou menos, tem um pouco menos de 2000 anos que essa carta foi escrita, e naquela época ele já estava acreditando que Jesus já tinha vindo, que já era o fim. E ele falando, não, ainda tem coisa para acontecer, né? Versículo 3. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, olha essa palavra, e então, depois da apostasia, será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este homem do pecado se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus. O que é o santuário de Deus? Hoje está sem santuário, não tem, certo? O que é o templo? É o templo de Jerusalém. Não tem esse santuário, não tem esse templo. Foi destruído no ano 70, lá já da era cristã, mas o imperador romano destruiu, botou fogo em tudo, nas portas, botou fogo em tudo, roubaram os utensílios de prata, de cobre, de ouro, né? Então, ele está, quando tiver esse santuário, é que esse homem, filho da perdição, vai ter o lugar para se assentar, porque é isso que está falando. Chegando até assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então, isso não aconteceu, não tem como acontecer ainda. Quando, na época que Paulo escreveu, ainda não tinha sido destruído o templo. Então, eles acreditavam que algum dos romanos iria, como alguns já tinham feito, teriam usado ou impedido deles usarem o templo e voltaria para lá e ia proclamar isso se assentando no santuário de Deus, certo? E depois, se Paulo escreveu essas cartas lá pelo ano 50, 60 da era cristã, mais 10 anos foi destruído totalmente o templo. E agora ainda não tem, tá? Ainda não tem. Versículo 5.
Não se lembram de que, quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo, certo? Alguma coisa impedindo esse homem impiedoso, esse filho da perdição, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Então, alguma coisa o detém. O que nós entendemos que é o próprio Espírito Santo de Deus que mantém a igreja orando, que mantém os fiéis em Cristo orando, que está detendo que ele se manifeste dessa forma tão poderosa e venha sentar no santuário que ainda não foi construído. Versículo 7. A verdade é que o mistério da iniquidade, em inglês está falando secret power of lawlessness, tá? Então, é um poder secreto da iniquidade, tá? E eu olhei no grego e é exatamente isso, a palavra é exatamente essa, é o poder secreto, tá? Da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado, né? Aquele que está detendo seja afastado, aquele que agora o detém. Fez sentido? Versículo 8. Então primeiro tem que afastar esse que o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Em inglês está muito interessante, está falando que ele vai destronar com o sopro da sua boca e destruir através do esplendor da sua vinda. Né? Então é tanta luz, é tanta pureza, tanta bondade, que na hora que Jesus estiver voltando com os anjos, com os santos, na hora que estiver voltando, essa glória em volta de Cristo vai ser o suficiente para fazer desaparecer esse homem da iniquidade. Versículo 9. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais, com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para que os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Ou seja, vem de próprio Deus, permite esse poder sedutor para que aquelas pessoas que negaram a Cristo, que negaram tudo que Deus fez, ofereceu para nós, como tem oferecido hoje para nós, em compaixão, em amor, todos esses que negaram sejam seduzidos, enganados. Tá? Bom, vamos só dar mais um pulinho, mas agora a gente vai lá no fim, continua marcando aqui em Tessalonicenses, e eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho mais de quem é esse homem da iniquidade, fala o homem, né? Mas quando fala o homem, depois fala eles. Então, não é uma corporação, mas existe um grupo enorme de pessoas que dão esse poder para esse homem ser um representante até chegar a se assentar no templo do Senhor, tá? Então vamos lá em Apocalipse 13. Eu não tinha falado esse texto, né? Desculpa. Eu falei só Tessalonicenses e Ezequiel 38. Mas tudo bem, só para a gente dar uma passadinha aqui em quem é esse homem da iniquidade, tá? No capítulo 13 de Apocalipse, no versículo 18, vocês vão saber direitinho quem que é ele. Está falando, aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois esse é o número de homem. Seu número é 666. Então, vem daqui o 666.
certo? Um pouquinho antes, o que que ele fez? Olha ali no versículo 15. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar. Ele foi elevado como um poderoso religioso, criou uma estátua e essa estátua começou a falar, tá? De modo que ela podia falar e fazer o que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta e o número do seu nome. Então vem daqui toda a, vamos dizer assim, que houve o comentário de que é o 666, então agora é a marca da besta, vem daí, certo? Então, lá no comecinho do capítulo 13, vai falar o que é essa besta que saiu do mar e depois a besta que saiu da terra. Eu não vou entrar porque tem tantos detalhes, senão a gente vai se perder, mas é só para entender qual que é esse papel, que é o papel de enganar, né? Deixa eu ver. Bom, está implícito, né, a adoração, e essa adoração, como disse em Tessalonicenses, ele vai se assentar no templo que ainda não foi reconstruído. A estimativa, como eu já comentei aqui, eles estimam que seja possível montar em 2, 3 meses, no máximo, um templo, que é uma construção gigantesca, num sistema que é similar ao sistema dos joguinhos do Lego, tá? Então, esse sistema de construção está aí, eles falam que na hora que foi liberado o espaço, então vai ser construído esse templo. Hoje tem o que na montanha, lá, no monte? Tem aquele domo dourado, toda vez que vê foto de Jerusalém, tem aquele monte de monte e tem aquela cúpula dourada. Aquilo ali é simplesmente um domo, é só uma cobertura, é um prédio, eu acho que são 8 lados, e cobrindo a pedra, uma pedra que não tem assim muita coisa demais, mas é a pedra em que o islamismo acredita que seja a pedra onde tanto Abraão foi sacrificar Isaac, como foi a pedra em que Muhammad subiu para ir para o céu, e também era a pedra onde tinha um altar, onde era feito o sacrifício, era tipo um grande barbecue, né? Um grande peça de churrasco, grande mesmo, assim, 9 metros por 9 metros, né? Era em cima dessa pedra. Então, eles fizeram, lá pelo ano 600, fizeram essa construção, uma construção maravilhosa, toda folhada a ouro e tal. Não é ali, porque se ali era o lugar do sacrifício, o templo vinha para o outro lado, tá? Provavelmente na direção leste, tá? Eu não tenho certeza da direção, mas porque a porta era voltada para o leste, então deve ser para aquele lado. Então, a área para construir esse templo, que precisa existir para que esse homem da iniquidade se sente no trono, tá? Estão seguindo? Então, tem que ser construído numa área do lado onde ainda é parte dos árabes, é parte da possessão da Palestina. Ok. Por que isso tudo é importante? Porque, como a gente começou a comentar, no dia 13 de agosto, hoje é dia 31, então, 2 semanas atrás, foi assinado um tratado que chama Tratado de Abraão. Olha que interessante. Porque é um tratado de paz entre os países árabes e o Estado de Israel, em que eles vão parar de dar tiro um no outro, parar de explodir um ao outro, porque agora vai ser estabelecida a área de quem quer, qual é a área, vão fazer estabelecer isso daí,
E os Estados Unidos vai ajudar com milhões ou bilhões, provavelmente, que agora nada é milhão mais, né? Agora é tudo bilhão. Eu acho que são 15 bilhões para que tenham uma reavivar, alguma coisa assim, a economia, tá? Se vocês forem na internet, vocês podem pôr, em inglês é UAE, United Arab Emirados. Então, Emirados Árabes Unidos, eu não sei qual é a sigla em português, tá? Dia 13 de agosto, então, foi assinado um acordo entre o Estado de Israel com esses... Obrigado, Raquel. Raquel colocou o link aí. Com esses grupos, não é só um país, são vários grupos, tá? São vários países. E qual é o objetivo deles? Hoje é transformar e lançar a solução para a paz na região. Olha só. E eles fizeram esse acordo com um novo approach, com uma nova abordagem. A abordagem é desenvolvimento econômico e desenvolvimento de uma vacina contra esse vírus. Entenderam onde está chegando? Tá? E no texto eles falam paz entre judeus, muçulmanos e cristãos, abrindo a região para todos adorarem no mesmo monte. Entendeu onde é que chegou? Muito interessante, né? E a solução é um Estado, vamos dizer, uma administração com 2 países administrando esse lugar, tá? Com isso, que foi no dia 13, eles começaram a reorganizar os grupos para proclamar, através do toque das trombetas, do shofar, tá? Para proclamar que eles vão começar a construir o terceiro templo. Certo? Então, nós estamos chegando num ponto assim bem crítico, como já aconteceram outras vezes. Se for para frente, a gente já sabe que está cada vez mais próximo à segunda vinda de Cristo. Se não for para frente, é porque Deus falou, não, ainda não é esse momento. Tá? Então, a gente ficar sempre alerta, ligado ao que está acontecendo. Como eles, no comecinho da crise, no comecinho do vírus e tudo mais, eles falaram que o objetivo era colocar todas as pessoas conectadas em internet, sendo que as pessoas não precisariam sair de casa, tá? Então, isso cumpre uma profecia de Isaías, tá? Que foi falada bastante na época que começou isso tudo. Então, ok. Nós temos esse panorama. Então, vamos ver quem são esses países, né? O que foi, Raquel? Raquel, ótimo. Dá tempo de ir lá no Brasil, Raquel. Não se preocupe, vai dar tempo, tá? Porque, assim, são as coisas que a gente está vendo, sabendo que vamos dizer, o cenário está montando, certo? O cenário está montando, mas pode ser que esse cenário seja destruído, como já aconteceu outras vezes. Mas, se ele for montando e continuar a montar, a gente já sabe a direção que está indo. Vamos ler em Ezequiel 38, porque a profecia de Isaías, Ezequiel, todos os profetas maiores e menores, ou seja, os livros grandes e os pequenos, né, do Velho Testamento, tem uma ou outra coisa, né, sobre a segunda vinda de Cristo, a vinda do Messias. Só que ali eles chamam só de Messias. Eles ainda não sabem que o nome é Jesus, tá? Então, eles vão colocando um panorama que ainda não aconteceu. O capítulo, não sei se vocês já abriram em Ezequiel, o capítulo 40 e 41 de Ezequiel está falando, está descrevendo, até bom para a Tanise, porque, olha, tem medida, é fantástico, porque é uma descrição de um projeto, assim, com todas as informações que uma pessoa que vai construir precisa, tá? E
é um prédio totalmente diferente do segundo templo e do primeiro templo, né? Ele é quadrado, ele tem né, em formato quadrado e não uma construção longa, né? Não é retangular. Então, assim, tem várias coisas, o pátio, tem várias coisas que dá para identificar que não é um prédio que existe hoje e não é um prédio que existiu anteriormente ou na época de Cristo. É alguma coisa nova que vai ser construída. Então, isso eu estou falando de Ezequiel 40 e 41. Por que eu estou falando isso? É que essa profecia ainda não aconteceu, tá? Então, vamos voltar um pouquinho, que é no 38, para entender o que ele está falando sobre Gog e Magog. O que é Gog e Magog? É uma guerra que é descrita em que é a última guerra que vai acontecer antes de ser totalmente liberado o país de Israel, o Estado de Israel, para que seja reconstruído o templo, para que venham as coisas que estão falando dos últimos tempos, tá? Quando eles falam, não sei se vocês lembram, quando teve aqueles filmes, o Armagedon e tudo mais, né, que eles falam, é porque essa guerra Gog e Magog é no vale que se chama Vale do Armagedon. Tá? Então, por isso que eles falam, é a batalha final, a última trombeta e tudo mais, tá? Então, vamos ver quem que participa dessa guerra, que é bem interessante. Então, Ezequiel 38, no versículo 1. Veio a mim, Ezequiel, esta palavra do Senhor, filho do homem, vire o rosto para Gog, da terra de Magog, o príncipe maior de Meseque e de Tubal. De acordo com os historiadores e os sociólogos, eles identificam como Rússia, tá? Como o país lá do extremo norte, porque o nome do príncipe, né, desse Gog, era um nome que eles davam para uma pessoa daquela região, tá? Claro que as bordas não são como são de hoje, mas é daquela região. Meseque e Tubal. Profetize contra ele e diga assim: assim diz o soberano Senhor, estou contra você, ó Gog, príncipe maior de Meseque e de Tubal. Farei você girar, porei anzóis no seu queixo e farei sair com todo o seu exército. Farei girar, sabe quando você pega vocês já devem ter visto em filme, como eles pescam um crocodilo, e que na hora que o crocodilo é pego pelo anzol, ele começa a girar, tá? Então é disso que ele está falando, né? Porque nessa região tinha essa cultura mais fácil de entender essa expressão. Então, porei os anzóis seu queixo e farei sair com todo o seu exército. Seus cavalos, cavaleiros totalmente armados e uma grande multidão com escudos grandes e pequenos, todos eles brandindo suas espadas. A Pérsia, Etiópia, Líbia estarão com eles, todos com escudos e capacetes. Gomer. Bom, então vamos para a Pérsia. Pérsia é o Irã de hoje, tá? Estou falando de povo, não de país, porque as bordas eram diferentes, não esquece. Etiópia é mais amplo do que a Etiópia de hoje. São vários países da África, tá? Que inclui Etiópia e Sudão, que hoje nós sabemos que está sendo totalmente controlado por empresas chinesas, né? Líbia, tá? Líbia, eles têm como Cush e Put, ou seja, se Etiópia é África, Líbia seria, vamos dizer, o Sudão, ok? Então, Irã e africanos estarão com eles, todos com escudos e capacetes, tá? Ah, esqueci aqui para cima, Tubal é a região da Turquia. Então, temos Irã, Turquia e países da África, tá? Vindo junto com os russos. Aí entra no versículo 6, Gomer. Gomer é também, tradicionalmente, origem do povo germânico. Então,
além de Rússia, Turquia, Irã, africanos, vêm alemães com todas as suas tropas, Albert Togarma, Togarma é a Turquia, desculpa, que são todos do extremo norte, com todas as suas tropas, muitas nações com vocês, tá? Então a gente está vendo que é um aglomerado, é vários países fazendo um acordo para atacar Israel. Todos esses países nós já sabemos hoje que eles são inimigos de Israel. Eles falam claramente que eles são contra Israel. Turquia toda hora ataca, manda alguma bombinha lá para Israel. Versículo 7. Aprontem-se, estejam preparados, você e todas as multidões reunidas a seu redor. Assuma o comando delas. Depois de muitos dias, você será chamado às armas. Daqui a alguns anos você invadirá uma terra que se recuperou da guerra, cujo povo foi reunido entre muitas nações nos montes de Israel, os quais por muito tempo estiveram arrasados. Então aqui ele está mencionando povos que se unem ao Estado de Israel para se defender como Estado de Israel. Trazido das nações, agora vive em segurança. Olha aqui a palavra segurança de novo, tá? Então, judeus de todos os lugares, de todas as tribos que estão espalhados pelo mundo todo, e outros povos, que provavelmente povos cristãos, que estão aliados a Israel, vão estar ali para defender. Versículo 9. Você, todas as suas tropas, muitas nações subirão, avançando como uma tempestade, e você será como uma nuvem cobrindo a terra. Assim diz o soberano Senhor, naquele dia virão pensamentos à sua cabeça e você maquinará um plano maligno, você dirá, está falando não de Israel aqui, está falando desses povos do Gog e Magog, tá? Você dirá, invadirei uma terra de povoados, atacarei um povo pacífico, que de nada suspeita, onde todos moram em cidades sem muros, sem porta, sem trancas. Despojarei, saquearei e voltarei a minha mão contra as ruínas reerguidas, ok? E contra o povo reunido dentre as nações. Então, isso daqui é bem característico de Israel, rico em gado, em bens, que vive na parte central do território. Sabá, Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus povos dirão a você, ok, então agora entram outros povos, Sabá, Dedã e Tarsis, tá? Aqui é a referência da Arábia Saudita e desses países árabes reunidos. E reunidos com outros países. Por exemplo, Egito, não está falando aqui, mas Egito é aliado de Israel nesse ponto, Jordânia é aliado de Israel, e aí vocês me perguntam, e a Síria? Tem uma profecia contra a cidade de Damasco, em que o povo da Síria se voltaria contra Deus e que ia ser totalmente destruído e que não ia sobrar nada, nenhuma cidade, totalmente em ruínas. Se você olhar hoje foto da cidade de Damasco, é praticamente só ruína. Então, para esse monte de exército vindo da Turquia, da Pérsia, né, do Irã, da África e da Rússia, certo? Todos esses povos teriam passagem livre por Damasco e pelo Líbano, que estão a norte de Israel. Tá? Então, os povos árabes, que é o versículo 13, estamos em Ezequiel 38, 13, está falando aqui dos povos árabes. Eles vão perguntar para esses povos do norte, você veio para tomar despojos? Você reuniu essa multidão para saquear, levar embora prata, ouro, tomar o gado, os bens e apoderar-se de muitos despojos? Tá? Então, eles estão questionando os países dessa União Árabe, começa a questionar esse ataque vindo do norte. Versículo 14. Por isso, filho do homem, Deus falando para Ezequiel, profetize e diga a Gog. Assim diz o soberano Senhor, naquele dia,
Quando Israel, meu povo, estiver vivendo em segurança, será que você não vai reparar nisso? Você virá do seu lugar, do extremo norte, você acompanhado de muitas nações, todas elas montadas em cavalos, uma grande multidão, um exército numeroso. Você avançará contra Israel, meu povo, como uma nuvem que cobre a terra nos dias vindouros, ó Gog. Trarei você contra a minha terra para que as nações me conheçam, Deus está falando. Através dessa guerra vão conhecer a Deus. Quando santo, eu me mostrar santo por meio de você diante dos olhos delas. O que Deus está falando? Eles vão atacar um país minúsculo, sendo atacado por povos enormes e poderosos, ou seja, seria a destruição total de Israel. E Deus vai falar, vai ser nesse momento que vocês vão ver a minha santidade e a minha proteção para o Estado de Israel, tá? E vão reconhecer que Deus é o Senhor, porque não vai ser possível um país desse tamaninho se defender dessas nações, tá? E vai continuar, hein? Versículo 17. Assim diz o soberano Senhor: acaso você não é aquele de quem falei em dias passados por meio dos meus servos, os profetas de Israel? Naquela época eles profetizaram durante anos que eu traria você contra Israel. Isso ainda não aconteceu, vocês entendem? Que em toda a história, tudo que já atacou Israel, isso nunca aconteceu? Esse grupo de países nunca se uniu dessa forma para atacar Israel? Então, foi escrito há 2.500 anos o livro de Ezequiel. Uma profecia de 2.500 anos, em que hoje a gente pode ver claramente que é possível essa aliança, certo? Versículo 18. É isso que acontecerá naquele dia, porque não vai acabar bem isso, né? Quando Gog atacar Israel, será despertado o meu furor, palavra do soberano Senhor. Em meu zelo e em meu grande furor, declaro que naquela época haverá um grande terremoto em Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, toda criatura que rasteja pelo chão, todas as pessoas da face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão postos abaixo, os penhascos se desmoronarão, e os meus muros, todos os muros cairão. Convocarei a espada contra Gog e todos os meus montes. A palavra do Senhor, a palavra do soberano Senhor. A espada de cada um será contra seu irmão. Executarei juízo. Lembra que quando falava em Tessalonicenses, falava que o juízo de Deus era sobre eles e não sobre nós, povo de Deus, tá? Então, estabelecerei juízo sobre ele com peste, derramamento de sangue, desabarei torrentes de chuva, saraiva, enxofre ardente sobre ele, e sobre as suas tropas e sobre as muitas nações que estarão com ele. E assim mostrarei a minha grandeza e a minha santidade, e me farei conhecido de muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Depois continua a profecia aqui para Gog, tá bom? Então, vocês estão vendo que, como a gente pode falar, Deus não dá ponto sem nó. Não vai puxar o fio e o fio vai embora. Não. Foi falado em 2.500 anos, até hoje era impossível esse tipo de grupo aliado, hoje já é claro, esse grupo aliado, a gente não tem dificuldade nenhuma de entender que Turquia, Irã, Rússia, junto com alguns grupos ali da Alemanha e africanos que estão sendo coordenados pelos chineses, atacar Israel é assim. Eles acreditam, os estudiosos que seguem bastante as informações sobre, vamos dizer assim, comparando, né, com o estado político, eles acreditam que essa guerra não leva mais do que 24 horas. Tá? Então, esse povo do norte, vamos dizer, essa multidão de exércitos, ataca Israel e na hora que ataca, Deus acaba com eles em 24 horas, com todas essas pestes, terremoto e tudo mais. Tá? Israel está protegido por Deus,
o povo de Deus, a igreja, né? As pessoas que se converteram, as pessoas que morreram em Cristo, já foram anteriormente, já estavam arrebatados junto com Cristo, porque tem aquela profecia que a gente já leu de Judas e tudo mais, que voltaremos junto com Cristo para essa batalha. Essa batalha é uma batalha, vamos dizer assim, em que só tem um ataque, não tem como atacar contra, porque como a gente viu, a santidade, a pureza, o brilho, a força com que Cristo vem, né, com o Senhor Jesus vem, com seus anjos e exércitos, é assim, bum, não é ficar batendo, né, espada contra espada, não, é acabar com isso tudo em 24 horas. Ok. E o que acontece? Acontece que esses povos que são aliados de Israel e que assinaram dia 13 de agosto, né, 15 dias atrás, uma aliança de paz e segurança, é uma coisa que deixa para nós um sinal assim, era praticamente, já tentaram, todos os presidentes já tentaram, toda hora eles tentam e quebram, tentam e quebram, e eles falaram, não, agora nós temos uma solução em que essa solução de paz e segurança vai funcionar. Se funcionar, então nós já sabemos claramente que isso daqui tem a possibilidade de acontecer rápido. E o verbo que Jesus usa lá no final, né, lá em Apocalipse, ele fala, olhem, vejam, né, presta atenção, porque eu venho sem demora. E esse venho sem demora é um verbo como do tacômetro, do que mede a velocidade do nosso carro, né? Então, é uma coisa que vem assim, brrr, sem demora, tá? Não é uma coisa que vem caminhando, é uma coisa que vem assim, rolando, né? Então, é velocidade, poder e ataque para a defesa final de Israel. E aí, quando tem essa defesa, é quando tira do trono a besta e tudo que está sendo feito em Israel, que é uma abominação contra Deus e tudo contra o que Deus falou. Você liga o Netflix, é bem claro isso, né? Tudo contra Deus, tudo contra o que Deus ensina. Valor de família, valor de amor, valor de preservação de vida, né? Preserva-se mais animais do que a vida humana, né? Defende-se mais a baleia do que se defende as crianças que são executadas cruelmente, com fome, com doenças. Então, assim, nós estamos vendo que esse cenário está muito bem formado, né? Cabe a nós o quê? Voltar ali para Tessalonicenses, que tem ali o que é para nós fazermos, né? Que é o que é o finzinho ali, o 1 Tessalonicenses 5, quando ele está ali no versículo 12, 1 Tessalonicenses 5, versículo 12. Pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua mal com mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós, saúdem todos os irmãos com beijo santo e diante do Senhor encarrego vocês de lerem essa carta a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo
seja com vocês. Então, esse é o nosso papel de hoje. Ter essa atitude bondosa, pacífica. Nós sabemos que vem grande julgamento pela terra, nós sabemos que nós não vamos fazer parte do julgamento, nós vamos fazer parte do testemunho para as pessoas que estão sem a palavra de Deus, né? Então esse é o nosso passo, e que Deus vai nos livrar de todo esse final, porque Ele não nos criou para ira. Lembra que foi logo no comecinho que a gente leu. Mas para recebermos a salvação. Então, nós fomos criados para receber a salvação e não receber essa ira. Porém, essa ira vem. Porém, os sinais que nós estamos vendo mostram um cenário bem próximo, como nunca aconteceu, né? Então, damos graças a Deus por termos uma revelação de amor, e que a gente continue, a gente vai continuar estudando sobre os outros sinais, as outras coisas, mas sabendo que o que Deus promete para nós é nos guardar, nos purificar, né? Nos deixar mais próximos dele, nos dar condição de fazer diferença na vida um dos outros. Tá bom? Então agora eu vou abrir para vocês tirarem as dúvidas e perguntar o que vocês quiserem, tá bom?